Luiz Inácio Lula da Silva começa a repensar suas atitudes após a série de declarações realizadas pelo secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Teremos também no dia de hoje o quebra-pau na Câmara sobre a cassação de Janones. Foi cassado por 3 meses. Trarei também para vocês no dia de hoje, após o pedido de condenação feito pela PGR ao STF, Jair Messias Bolsonaro diz que não sairá do país. Meu nome é Victor Mota, seja bem-vindo. Não se esqueça de deixar o seu like e vamos para a matéria. OTAN alerta Lula sobre tarifa secundária de Trump contra a Rússia. Telefone para o Putin. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, disse nesta terça-feira que os parceiros comerciais da Rússia, como Brasil, China e Índia, podem ser fortemente atingidos por tarifas secundárias dos Estados Unidos contra Moscou, como eu venho falando desde sábado. Ontem eu trouxe essa matéria aqui também, onde houve a reunião na Casa Branca entre o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, e o Putin. Se você não assistiu, assista. Está todo legendado. Ele recomendou aos líderes locais, citando especificadamente o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para que telefone para o ditador Vladimir Putin para tentar convencê-lo a negociar um cessar-fogo na guerra com a Ucrânia. Abre aspas, meu conselho a esses 3 países em particular é que, se você mora em Pequim ou em Nova Delhi, ou se é presidente do Brasil, talvez queira olhar para isso, porque tarifas secundárias dos Estados Unidos, podem muito bem ser prejudiciais, disse Rutte a jornalistas em Washington durante uma reunião com senadores americanos, segundo informações da agência Reuters. Olha só, eu trouxe aqui para vocês também o vídeo completo aqui, tá? Da fala dele, onde ele cita o Brasil mais uma vez, tá? Não é a primeira vez que ele cita o Brasil. Ele já vem alertando sobre essas tarifas secundárias. Nós temos aí 50 dias, tá? Da data de ontem, onde foi feita a reunião com o Donald Trump na Casa Branca, onde ele já citou o Donald Trump que daria 50 dias para que isso fosse resolvido. Então, dia 2 de setembro vence esse prazo. Se ontem foi, dia 14, então teremos aí até dia 2 de setembro para vencer o prazo. E o Brasil precisa ficar alerta, porque aquela taxa que nós havíamos falado, de até 500% é real, mas começará com 100%, conforme disse Donald Trump em sua reunião na Casa Branca no dia de ontem. Mas vejam aqui comigo o vídeo legendado que eu trouxe para vocês. First of all, that the US will now supply massively Ukraine with weapons out of the US, not just air defense, also missiles, also ammunition paid for by the Europeans. And secondly, that President Trump said, basically, if Russia is not serious about peace talks, within 50 days, he will slam secondary sanctions on countries like India, China, and Brazil. So my encouragement to these 3 countries particularly is, if you live now in Beijing or in Delhi, or you are the president of Brazil, you might want to take a look into this, because this might hit you very hard. So please make the phone call to Vladimir Putin. Viram aí, Nós tivemos na reunião do dia de ontem, e ficou muito claro, Putin ele quer minar todas as chances da Rússia se abastecer, tá, financeiramente. E o Brasil vem sendo aí um dos maiores compradores, sendo o segundo maior comprador de diesel da Rússia. Então nós estamos na mira dos Estados Unidos, tá, na mira do secretário-geral da OTAN, porque agora os países aliados à OTAN começarão também a se armar. Ontem foi feito um acordo, já desde quinta-feira passada, Donald Trump ligou para o secretário-geral da OTAN, solicitando que ele fizesse esse acordo, e o acordo foi muito bem sucedido. Todos os países estão interessados em um cessar-fogo, porque a Rússia, após esse movimento, poderá sentir-se forte o suficiente para começar também a atacar os países aliados da OTAN. Como eu disse no dia de ontem, se você não viu o vídeo,
Veja, desde sábado eu vim alertando sobre essa tarifa de 500%, que não é brincadeira. Nós estamos na linha de frente, o Brasil vem comprando esse produto e Putin vem se alimentando com essa verba, tá? Inclusive ele vem vendendo o diesel e os derivados de petróleo por um preço muito mais acessível. Teve aquisição de mais de 100 navios também para poder fazer o escoamento deste produto. E a gente sabe muito bem que a Turquia vem também ajudando nesse processo. A Turquia vem comprando o produto e vem revendendo no mercado. Então é isso que está acontecendo. O Donald Trump, ele já alertou, já estamos com esse problema, que trata-se da nossa política e do nosso judiciário aqui, que as taxas serão, a partir do dia 1º de agosto, acrescidas aí em 50%, mas o que tudo indica é que Luiz Inácio Lula da Silva e toda a sua cúpula petista parece que começaram a entender um pouco o que isso significa. Mas antes eu vou trazer para vocês outra declaração aqui em vídeo, também do senador Lindsey Graham, que é um senador de peso ali no Congresso norte-americano e no governo Donald Trump, onde ele faz declarações também pesadíssimas, tá? Contra o Brasil. E após, trarei outro vídeo de Mark Rutte para que você veja que eles estão avisando, estão nos deixando cientes da problemática, para que possamos tomar uma atitude antes que seja tarde demais. Então venha comigo, eu vou trazer o vídeo para que você acompanhe agora comigo. Bom, eu trouxe esse vídeo para vocês assistirem, consegui legendá-lo, ele é inédito no nosso canal, então façam um bom proveito e entendam um recado que Lindsey Graham deixa aqui para o Brasil. I want to ask you on the battlefield and when it comes to weapons, CBS's Jim Laporta has learned a recent defense intelligence assessment shows Ukraine's shortfall in artillery and in drones will lead to marked Russian territorial gains in 2026, with Russia gaining 7-1 firepower superiority by this winter. How can you get them what they need if Congress will not approve in the House any new funding? Is it what Senator Blumenthal just laid out? Well, just stay tuned for tomorrow's announcement. The idea of America selling weapons to help Ukraine is very much in play. We've given Ukraine a lot. We've given them money. We've given them military aid. We now have a minerals agreement with Ukraine that's worth trillions of dollars. So I don't want to get ahead of the president, but stay tuned about seized assets. The Europeans want to limit the interest on the assets to go to Ukraine. Secretary Bessent wants to go further. Stay tuned about a plan to go after the seized assets more aggressively. Stay tuned for a plan where America will begin to sell to our European allies tremendous amount of weapons that can benefit Ukraine. Putin has calculated that we would get tired and Europe would get weary. He made a huge mistake. NATO is bigger and stronger, and we're more committed than ever to make sure he does not take Ukraine by force. So Congress is on the verge of passing the most consequential sanction package in the history of the country. It will give President Trump tools he doesn't have today, a literal sledgehammer. And the big offender here is China, India, and Brazil. India buys oil from Russia cheap and resells it. That's despicable. I've talked to President Trump. He said last week it's time to move. He's tried to entice Putin to the table, but my goal is to end this war. And the only way you're going to end this war is to get people who prop up Putin, make them choose between the American economy and helping Putin. And you can only have one negotiator, and that's going to be President Trump with maximum flexibility to end this war. China, India, and Brazil, you're about to get hurt big time if you keep helping Putin. Somos considerados ofensores dos Estados Unidos, além de estarmos, inclusive, patrocinando essa guerra contra a Ucrânia.
É isso que Lindsay deixou muito claro. Brasil, Índia e China estão patrocinando a guerra. Uma das formas do Donald Trump poder minar o poderio bélico da Rússia e cessar o fogo, obviamente, é fechando justamente essas torneiras para que a Rússia não tenha capacidade mais de ataque contra a Ucrânia. Até mesmo, como eu trouxe anteriormente, isso poderá se escalonar de tal maneira, se Putin conseguir atingir seus objetivos, que depois será muito mais difícil para os Estados Unidos conter esta guerra, do qual, inclusive, envolve tratados entre os Estados Unidos e a Ucrânia em relação aos minerais que eles têm acordo, do qual representam trilhões de dólares. Então, os Estados Unidos não está para brincadeira, e acredito que o Brasil, após esta carta de Donald Trump, né, que nós recebemos com as tarifações chegando aí a 50%, teremos, além disso, tá, esta outra taxa que virá logo se o Brasil também não começar a entender seu papel na geopolítica, tá? E também entender o seu tamanho e a sua necessidade, do qual ele possui em relação aos Estados Unidos. Agora veja comigo aqui o que Mark Rutte falou. So that is already taking place, this economic impact the war is having on Russia itself, and the fact that this war costs a lot of money. Today, what Putin now hears from the American president and from the Europeans is that we will do whatever it takes for Ukraine to be as strong as possible when peace deal is taking place, or peace negotiations will start, to be in the best possible place at that moment. And then on top of that, the threat of sanctions in 50 days on those who are still buying, so like Brazil and India and China, from Russia. So if I was in the Kremlin today, I would not be too happy, because this is a clear signal that President Trump is serious. He wants peace. He hates the fact that so many people lose their lives in Ukraine. Mais uma vez, o Brasil sendo citado, entre outras. Se eu for trazer todas aqui, mas eles falam basicamente sempre a mesma coisa. O Brasil está patrocinando, financiando esta guerra, ajudando Putin neste processo contra a Ucrânia. Então, nós sabemos que Donald Trump, inclusive, fez um acordo com os países da OTAN, tá? Os países que estão aliados à OTAN, que fazem parte da OTAN, em ceder, tá, equipamentos bélicos. Então, estão todos se armando e fizeram um acordo agora que é grandioso. Inclusive, foi anunciado ontem na reunião na Casa Branca sobre esse acordo da OTAN está se armando. Inclusive, Donald Trump está enviando agora também para a Ucrânia a defesa antiaérea, entre outros equipamentos que possivelmente são para poder, mais uma vez, né, colocar a Rússia em seu devido lugar. Segurar o máximo que for, a Rússia não passar e não conseguir tomar a Ucrânia. Esse é o objetivo de Donald Trump, tá? Inclusive, seu objetivo maior é o cessar fogo, mas é que Putin não tome a Ucrânia. E o Brasil, mais uma vez, está aí no meio deste furacão que colocará todo brasileiro em uma situação do qual nós nunca vimos antes. Essa guerra, por exemplo, neste momento, nunca esteve, tá, em um ponto tão crítico desde o início, pois agora os Estados Unidos vem se colocando à frente dessa situação, os países da OTAN também estão se colocando à frente da situação, mas parece que Putin, ele tem levado isso no banho-maria como se não fosse algo que realmente viesse a afetar. E se ele está agindo desta forma, então provavelmente poderemos, não é impossível, é muito possível, pelo contrário, é muito possível que Vladimir Putin ataque algum país da OTAN. Então esse momento é um momento extremamente sério e crítico, tá? Agora,
voltando aqui para o Brasil, mais uma vez, com tudo isso, o Luiz Inácio Lula da Silva acho que entendeu que a coisa está séria, que o brasileiro e o Brasil vão à falência caso eles não ajam com diplomacia. É disso que nós vamos tratar agora na próxima matéria que eu vou trazer para vocês. Ah lá, o homem da jabuticaba, né, que dizem alguns que ele comeu besouro, né? Parece que analistas verificaram e não era uma jabuticaba, era um besouro que ele comeu. Mas, fora brincadeiras à parte, olha bem aqui, tá? Que aquele bravateiro começa a entender o seu tamanho e o seu lugar. Brasil descarta a retaliação à tarifa dos Estados Unidos e aposta em via diplomática. O governo Lula sinaliza a empresários que não adotará a lei da reciprocidade, mesmo sem avanço, nas negociações com os Estados Unidos até agosto. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou a empresários durante reunião nesta terça-feira em Brasília que não pretende aplicar a lei de reciprocidade em resposta ao tarifaço dos Estados Unidos, mesmo que as negociações bilaterais não avancem até o início de agosto, quando entre em vigor a nova alíquota de 50% sobre os produtos brasileiros. Segundo José Veloso, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a sinalização foi clara. Em momento algum, os ministros falaram sobre o uso da lei de reciprocidade, nem mesmo aventaram essa possibilidade, o que consideramos positivo. Defendemos que, mesmo sem acordo até agosto, o Brasil não reaja com a lei para evitar uma escalada imprevisível, afirmou Veloso à CNN. Olha aqui, é uma mentira atrás da outra, né? Sabemos que tivemos ali diversos parlamentares, né? Luiz Inácio Lula da Silva, naquela bravata, dizendo que agiriam com a mesma moeda. E agora a conversa começa a mudar. O calo apertou. Eles têm que mudar. A pressão interna tem sido também muito grande. Empresários de diversos setores, os estados que mais exportam para os Estados Unidos, estão extremamente preocupados com essa situação e vem cobrando de Luiz Inácio Lula da Silva um posicionamento de chefe de Estado e não de um bravateiro que quer brigar com o gigante. Ele agora começa a entender, também acredito eu, que após essas declarações que nós vimos, né, do senador Lindsey Graham, do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, tivemos também declarações fortíssimas feitas aí pelo principal conselheiro econômico de Donald Trump. Então, as declarações, elas colocam, de fato, tá, o Brasil no seu lugar. Nós não temos a quem recorrer. E o período também de mudar as rotas, né, de encontrar novos parceiros econômicos é muito curto, o que colocaria diversos setores em um sistema de falência. O desemprego aumentaria drasticamente no país caso e vem ainda, né, Luiz Inácio Lula investir nessa retaliação. Então, o acordo diplomático, é o que eu venho falando desde o início, é a melhor forma. Mas não é só sobre questões de acordo em relação ao comércio, que muitos não entenderam também, e trata-se também da questão política sobre a perseguição de Jair Messias Bolsonaro neste momento. E logo após, tá, tivemos também Alexandre de Moraes enviando, tá, um pedido, uma solicitação por e-mail de uma conta de um usuário que é o Rodrigo Constantino. Isso foi na data de sexta-feira. Tivemos o advogado dele, de Donald Trump, Martin De Luca, fazendo uma declaração do qual ele considera isso um tanto quanto, né, irresponsável.
Então, o Alexandre de Moraes parece que surtou, né, fazendo esse pedido e indo para cima, mais uma vez, de Donald Trump, o que, de fato, neste momento, uma das questões é a anistia que nós estamos aqui estudando no Brasil para que ela possa vir, né, ocorrer. Mas o que tudo indica é que o STF não vai voltar atrás, não vai ceder um sequer milímetro, tá? O governo Lula, por sua vez, também nesse sentido parece não querer ceder. Então, os Estados Unidos ele não tem negociação. O governo Lula tem enviado cartas para os Estados Unidos e os Estados Unidos não responde, tá? Eles estão encontrando dificuldade em se comunicar com as autoridades nos Estados Unidos. Mas Donald Trump já deixou claro: parem a perseguição, deixem Jair Messias Bolsonaro. Então, tudo que eles vierem fazer para tentar entrar em um acordo não será acordado. O tópico e o ponto principal do assunto é deixarem de agir com a injustiça que estão cometendo. Hoje a PGR fez o pedido, tá? Fez pedido de condenação para o STF de Bolsonaro. Eu vou trazer para vocês essa matéria. Após o pedido da PGR de condenação de Jair Messias Bolsonaro, tivemos essa declaração no dia de hoje, onde Bolsonaro nega que deixará o país e trabalha com hipótese de ser preso. A PGR pediu nesta segunda-feira a condenação de Jair Messias Bolsonaro por suposta trama golpista. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, negou que tenha intenção de fugir do Brasil em meio ao processo que pode condená-lo por tentativa de golpe de Estado e outros 4 crimes. Em entrevista nesta terça-feira, dia 15, concedida ao Portal 360, o ex-chefe do Estado Executivo afirmou que está cheio de problemas de saúde, o que inviabilizaria sua saída para outro país. Abre aspas. Estou cheio de problema de saúde. Como é que eu vou para outro país? E outra, eu quero ver esse julgamento meu, fecha aspas. Afirmou. No último dia 1º de julho, Bolsonaro comunicou que estaria suspendendo toda a sua agenda no mês devido à crise de soluços e vômitos. Foi logo aquela visita que ele fez, aquela caravana que ele esteve ali em Goiânia. Ele começou a passar mal, né? Acho que vocês se recordam. E dali em diante foi recomendado, tá? Que ele teve até, inclusive, foi detectado uma virose, uma pneumonia viral. E, por bem, decidiu parar um pouquinho, porque o homem não para, né? A gente sabe que ele não para. Então, olha só. Ao ser questionado se considera a hipótese de ser preso, Bolsonaro disse que, abre aspas, tudo pode acontecer, fecha aspas. E usou como exemplo a prisão de Braga Neto, detido por obstrução à justiça. Abre aspas, tudo pode acontecer hoje em dia, né? Porque o Braga Neto está preso. Uma prisão preventiva pode durar tanto assim? Qual a acusação do Braga Neto? Interferência no inquérito que já tinha acabado? É assim que funciona. Uma pessoa, como Alexandre de Moraes, que sequestrou o Supremo Tribunal Federal e faz o que bem entende. Prende, ele que vai interrogar, ele que vai julgar, ele que diz que é vítima porque tinha um plano para matá-lo, fecha aspas, criticou Jair Messias Bolsonaro. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, entregou nesta segunda-feira, dia 14/7, ao Supremo Tribunal Federal o parecer final da ação penal número 2668, que investiga a suposta trama golpista, e pediu a condenação dos réus no caso, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e aliados. A entrega do documento, que tem 517 páginas, ocorreu um pouco antes da meia-noite,
Gunê pediu a condenação de Bolsonaro pelos crimes de liderança de organização criminosa, armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. Após a apresentação das alegações finais por Gunê, começa a contar o prazo para a manifestação da defesa do ex-ajudante de ordens e delator do caso, Mauro Cid. Na sequência, após os 15 dias concedidos a Cid, abre-se o prazo conjunto para as demais defesas, entre elas de Bolsonaro. Conforme mostrou o julgamento, o ex-presidente e aliados podem o julgamento do ex-presidente pode ocorrer entre agosto e setembro, considerando a soma de todos os prazos. A previsão é de que todas as alegações estejam concluídas até dia 11 de agosto. Como os prazos não são suspensos durante o recesso do judiciário em julho, a contagem segue normalmente. Fica evidente que o Brasil ele está rumo ao embate com os Estados Unidos. Como eu trouxe agora na matéria anterior, a maior questão que envolve essas tarifações são as perseguições e esse julgamento injusto contra Jair Messias Bolsonaro, até porque tivemos, neste caso, inclusive no dia de ontem, foi demonstrado mais uma vez que Mauro Cid vem mentindo. Inclusive a PGR, né, já descartou Mauro Cid, jogou ele na lata do lixo, então ele serviu durante aquele momento e agora já não serve mais. PGR já declarou que por inúmeras vezes ele foi omisso, se contradiz, então não tem pé nem cabeça esse julgamento continuar, até mesmo porque nós tivemos uma declaração, tá, do advogado de Felipe Martins, Jeffrey Schickini, que ele diz aqui, olha, Felipe Martins, por exemplo, tá, falando aqui do cliente dele, não viajou, que a minuta do golpe não existe nos autos, o que Cid afirmou, tá? Cid afirmou no dia de ontem. Felipe Martins não viajou, que a minuta do golpe não existe nos autos. Vou fazer só um adendo aqui. Eu não sei quando se tornou crime viajar para os Estados Unidos, qualquer país que seja, sendo que você não está com um pedido de prisão, quando você não está sendo investigado. Eu não sei aonde existe crime em viajar para os Estados Unidos. Não havia medida cautelar que justificasse a prisão de Felipe Martins. Mas vamos continuar aqui. O que Mauro Cid afirmou no dia de ontem? Que ele, Cid, não possui nenhuma prova contra Felipe Martins, que ele, Cid, nunca teve acesso ao conteúdo da suposta minuta atribuída a Felipe Martins, que Felipe Martins não tem relação com a minuta encontrada na casa de Anderson Torres, nem com a minuta encontrada no celular do próprio Cid, que, portanto, nenhuma das minutas é de autoria de Felipe Martins, que a suposta minuta não dava ordem a ninguém, olha só, que a suposta minuta nunca foi assinada, que o comandante do Exército, Freire Gomes, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio, e o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, mentiram ao afirmar que Felipe Martins nunca participou de nenhuma das reuniões com os comandantes. Vejam só isso aqui. Que nós percebemos, tá? É que não existe provas que sustentem esse processo, que sustentem o Jair Messias Bolsonaro, bem como Felipe Martins, como autores de algum crime, nem os demais, porque essa minuta ela nunca existiu. Essa minuta
cada hora ele diz que não... Ele já disse que não viu a minuta. Isso é a primeira coisa, né? Primeira coisa. Então ele já muda a sua narrativa constantemente. Ela não foi assinada, não existe nada que incrimine, tá? Nada que incrimine Jair Messias Bolsonaro. O que ele falou na oitiva foi que ele estudava um artigo constitucional que pudesse ser utilizado, mas ficou apenas na cogitação e não na ação. Então não há que se falar em crime, em tentativa, porque nem mesmo iniciou-se outra. Não havia forças armadas, não havia exércitos nas ruas, não havia nada que pudesse justificar um golpe de Estado. O dia 8 não foi um dia que justificasse de fato ali, ó. Foram baderneiros, pessoas revoltadas, saiu do controle, alguns foram quebraram, que eles paguem pelos seus atos, mas dentro do órgão jurisdicional competente e não no STF, que é a última instância. Então nós temos aí um processo completamente viciado, em que a PGR, a gente sabe muito bem que Paulo Gonet é capacho do Lula e está encabeçando, tá? Colocando à frente esse pedido de condenação, como ele colocou, tá? Onde Jair Messias Bolsonaro pode pegar até 43 anos de prisão. Agora, Mauro Cid, esse aí, ele se lascou, porque como agora foi declarado que o seu acordo de delação premiada foi cancelado, ele perde todos os benefícios do perdão judicial. Ele ficaria, se ele tivesse ali com esse benefício, tá, em voga, se ele tivesse com ele vigente, ele pegaria 2 anos de prisão. Ele teria aí seus benefícios. Mas ele tanto errou para um lado, colocando tantas pessoas e tantas vidas injustamente sendo, né, afetadas, como também ele errou ao ceder e não ceder aos mandos deste sistema. Então ele, em sua confusão mental, dentro de todas as suas mentiras e omissões, ele foi descartado. Como todos já sabíamos que ele seria descartado no final e assumiria as penas que podem aí começar, tá, com 30 anos, eu acho, salvo engano, acho que foi 20 e poucos ou 30 anos de prisão aí que ele teria, né? Ele pode pegar, acho que até 32 anos de prisão, algo nesse sentido. Então, acabou para o Mauro Cid. Acabou para o Mauro Cid. E Jair Messias Bolsonaro, todos estão vendo que esse julgamento ele tem sido feito de forma completamente viciada, o que nos faz lembrar, tá, do fruto da árvore envenenada, onde toda prova derivada de forma ilícita, ela se torna inconsistente, o que faz afastar todas as outras. Então, esse julgamento ele tem sido feito de forma política e não de forma judicial. Isso Donald Trump entendeu claramente, que o julgamento ele tem sido político e as suas ações contra Luiz Inácio Lula da Silva, eu não falo nem contra o Brasil, mas isso é uma forma de ver até onde Luiz Inácio Lula da Silva é capaz de fazer, né, de colocar a sua nação para sofrer por sua ideologia, como a gente sabe muito bem que o Hamas faz, coloca a sua população como escudo. Luiz Inácio Lula da Silva, ele consegue, neste momento, enquanto alguns falam que
Não, que isso foi um presente para ele. Não foi presente. Pelo contrário. No entanto, que não foi presente, ele está buscando diálogo agora. Parece que já está abaixando a cabeça e buscando diálogo. Mas o diálogo, ele vai muito além do comercial. Ele vai nas injustiças cometidas contra Jair Messias Bolsonaro. E é isso que eles não entenderam, muito menos Alexandre de Moraes fazendo aquela solicitação ao Rumble na sexta-feira, onde Martim De Luca deixou muito claro. Ele não tem melhor coisa para fazer numa sexta-feira à noite? Que nem eles entenderam, porque essa conta já tinha sido fechada em 2023, onde o Rodrigo Constantino postou algumas músicas e postou também questões relacionadas ali a críticas ao governo, mas nada que fosse a ameaças e nem viesse a atentar contra a vida, qualquer que seja, ou integridade ao Estado democrático de direito, mas sim críticas. Mas Alexandre de Moraes é um dos personagens que nos colocará neste buraco que você está vendo para onde nós estamos indo, tá? Falando em buraco, né? Falando em buraco, eu lembrei aqui de rachadura. Vocês lembram da rachadinha? Já lembraram, né? Janones, esse mesmo. Esse figura aí, aquele que chutou o bumbum, né? Chutou ali a bunda do seu oponente, de um cidadão comum que estava ali no Congresso, na Câmara ali dos Deputados, colocou ele para fora, chutando a bunda dele. É esse mesmo, tá? Que fez a rachadinha, que fez um acordo de não persecução penal e saiu ileso, como se nada tivesse acontecido. Janones, que está sendo denunciado, inclusive, tá? Por uma prefeita de ter feito aí algumas ameaças, inclusive de postar fotos sensíveis desta prefeita que foi sua ex-companheira. Esse mesmo, é esse o Janones que você conhece. Ele hoje teve um dia um tanto quanto ruim. Vamos lá para a matéria. Conselho de Ética suspende mandato de Janones por 3 meses. Eita, dia ruim pro Janones, viu? Mas teve confusão. Vamos trazer aqui logo a confusão. Depois eu trago para você essa matéria aqui. Rolou um quebra-pau lá feio, pessoal. Veja só comigo. Foi tiro, porrada e bomba. Olha só. O menino chorou. E ele que diz tanto, né, que não gostava de violência, mas ele mesmo, né, chutou a bunda do indivíduo lá do MBL. Tudo bem que MBL pede, né? Ô povinho, que eu vou te falar, esse MBL, mas eles servem para isso, né? Para fazer esse tipo de coisa. Aí o cara provocou tanto ele lá, falou da mãe dele, ele meteu o chute na bunda, botou para fora. Foi. Agora veja aqui comigo o que rolou. Com você. Pra bater de dar. Eu tô cagando isso aí. Me baixa. Tá aqui. Tava provocando o menino, tava? Aí a provocação dele. Você mesmo tá batendo minuto. Tava pedindo. O presidente possa tomar alguma providência com relação a essa atitude que aconteceu aqui hoje. Isso aqui é lamentável. Nós sabemos muitas vezes que nós nos excedemos aqui, temos debates acalorados, algumas vezes algum excesso, mas logo depois todos nós aqui apertamos a mão, reconhecemos nossos erros. E o que está acontecendo aqui hoje é um cidadão que não trabalha, que nunca vem a esse plenário, que não usa da palavra para fazer nada e simplesmente hoje, na fala do nosso amigo aqui, Nicolas, veio atrapalhar, veio insultar, tripudiar de todos os parlamentares que estavam aqui de uma forma assim gratuita. Só saiu quando o Nicolas saiu dali, da tribuna. Isso é lamentável, ofendendo os demais parlamentares aqui, tentando provocar para que houvesse uma agressão contra ele. Presidente, isso é inadmissível. Esse cidadão, ninguém nunca vê ele aqui. Nunca. E hoje, simplesmente porque o Nicolas estava... Para concluir,
simplesmente porque ele estava usando a tribuna, veio provocar, ofender de uma forma assintosa, pedindo para bater na cara, ofendendo cada um dos deputados aqui nominalmente, chamando de nomes absurdos que vocês não ouviram, mas a segurança está aqui do lado. Assim, é lamentável, tem muito respeito por muitos deputados da esquerda e eles sabem disso. Mas esse cidadão, ele não se dá o respeito e eu espero que o presidente possa representar contra ele no Conselho de Ética. Toda vez o Janone cria confusão. O rapaz que gosta de criar um tumulto. E o Nicolas estava na tribuna falando e ele queria ficar lá na frente para atrapalhar a fala de Nicolas. Ou seja, os outros deputados estavam tentando conter ele ali para que ele não fosse atrapalhar, tá? E aí nisso rolou uma outra situação. Olha só o que aconteceu. Opa! Você não é o bichão? Olha lá. Oh. Você não é o bichão? Deu um chega pra lá nele, ó. Oh. Você não é o bichão? Aí, tá? Vamos ver agora a fala hipócrita dele, tá? Eu vou te dizer, vou ser bem sincero aqui. Eu quero que ele se lasque, tá? O que ele fez com outro dia com um cidadão lá, por mais que fosse do MBL, foi muito pior. Vamos aqui para outra parte. Para julgar o episódio onde eu fui agredido fisicamente dentro da Câmara dos Deputados. Sabe qual foi o resultado? Eu fui suspenso por 90 dias, isso mesmo, fui suspenso por 3 meses do mandato por ser agredido fisicamente na Câmara. Segundo o Conselho de Ética, eu ofendi o deputado Nicolas Ferreira, então eles estão me suspendendo por 90 dias por agredir o senhor Nicolas Ferreira, mas eles sequer citam do que eu chamei ele, qual foi a ofensa que eu proferi a ele. Na verdade, estou sendo suspenso porque tentam calar a esquerda, tentam calar o governo e porque eu me postei contra Donald Trump, contra o tarifaço. Nós agora vamos recorrer ao plenário da Câmara dos Deputados e eu... Sai. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. Vocês querem ver o que de fato, por que ele, né, foi aí... Teve seu mandato cassado por 3 meses, são 90 dias, porque ele fez ofensas, tá? Homofóbicas contra o Nicolas Ferreira. Não sei se vocês recordam, mas eu vou trazer para vocês o vídeo. Nicolas Ferreira ficou uma fera no dia com ele, inclusive teve quase ali um quebra-pau mesmo, tá? Nicolas Ferreira ficou indignado e eu vou trazer para vocês verem aqui o que aconteceu no dia. Ele parece que fez umas ofensas ali pro Nicolas Ferreira, aquela coisa de chupetinha, e outras falas que são aí consideradas por eles homofóbicas, né? Agora ele fala eu fui agredido fisicamente. Ele outro dia deu porrada no cara, botou o cara dando vários bicudas na bunda do cara pra fora ali da Câmara, botou o cara pra fora da própria casa, que é a casa do cidadão. Ele teve a coragem de colocar o cara pra fora com pontapés na bunda. Olha que humilhação. E aí ele vem falar que ele foi agredido, o cara deu só um empurrãozinho nele pra chegar pra lá, porque ele tava criando um tumulto, pedindo pra baterem na cara dele o tempo inteiro. O que ele queria era que alguém de fato partisse ali pra cima dele para que ele pudesse ter motivos. É claro ali que eu acredito que foi um capitão da PM, né, que estava ali, eu não sei bem o nome. É claro que não deveria ter, né, feito, não deveria, era bom não fazer, porque senão a gente dá a munição e faz, às vezes, as mesmas coisas que esses caras fazem, entendeu? Então, nesse sentido, eu acredito que não seria adequado de forma alguma, mas ele, ali, calor da emoção, paciência tem limite, né? Tomou-lhe ali chega pra lá e ficou, fui apalpado, tomei um chute, tomou um chute, o chute foi aquele que ele deu na bicuda do cara, na bunda do cidadão. Agora veja aqui a confusão com o Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira queria ir pra porrada com ele, ó. É um frouxo. Ah lá, você é um viado, você viu? Ah lá, vai tomar no seu viado. Você viu ele falando? Tira gangue. Ah lá.
Você é macho, ó, me segura. Aí na hora que todo mundo solta, aí ele para. Solta ele. Moleque, bom. Ah, golpista. Pulsa, moleque. Lança a cara pro soco. Danado, esse é um frouxo, esse não aguenta 1 minuto de porrada, esse Janones. Olha lá. Fácil, meu irmão. Tá correndo, tio. Eu não sei. Aí, bichinha. Vem cá, se tá aqui. Lá fora, aqui não. Lá fora, aqui não. Vocês viram isso? É isso pra você. Seu... Rapaz, esse dia foi tenso, viu? O cara chamou o Nicolas, ficou lá no, isso dentro do conselho, eles estavam nessa confusão, começou lá dentro. Ele chamou o Nicolas de chupetinha, de viadinho, chamou ele de bicha, vocês viram aí agora, né? Duas vezes, só nesse vídeo aí. É que a gente não viu o vídeo que passou lá, até porque ele botava a mão na boca pra tampar. E ficou ofendendo o Nicolas, até que o Nicolas levantou e falou: meu irmão, agora a gente vai acertar esse negócio aqui. Agora ele é muito macho enquanto estão segurando ele, né? É igual bêbado de bar, né? Enquanto o cara tá segurando os bêbados, o cara é macho. Agora você solta o bêbado, o cara fala assim: me segura de novo. Me segura porque senão... Então, é aquela coisa. Essas são as atitudes do Janones, sempre foram características dele desde o início, tá, da sua carreira política. A gente vê ele em diversas confusões, envolvido, tá, em questões que estão relacionadas a agressões verbais e também físicas. Então, é um indivíduo que, é como eu falo, né? Eu acredito seriamente, eu tenho um posicionamento em relação aos cargos de deputado, senador, presidente, inclusive ministro do STF, né? Que seria também muito bom. Eu acho que todos deviam passar ali, né, por um teste de sanidade, né, um psicotécnico, algo nesse sentido, igual a polícia, né? Poxa, a polícia passa, porque a polícia vai estar com uma arma de fogo em mãos, certo? Esses caras, todos eles, né, eu falo todos, estão com uma caneta, estão com decisões que são extremamente, tá, que podem ser benéfica quanto pode ser maléfica para a população. A gente não sabe se esse cidadão tem uma sanidade mental capaz de assumir esse cargo. E esse Janones, por exemplo, é um indivíduo que por diversas vezes agrediu, por diversas vezes, né, não só fisicamente, mas verbalmente. Então, são questões que saem completamente, tá, do exemplo que estes que estão ali nos representando. Ah, não foi eu que botei o Janones, graças a Deus, não vou dormir com essa culpa, mas são estes que dão exemplo à sua população, a seu eleitorado. Então estes deveriam, no mínimo, terem um comportamento decente na função de seus cargos. É inadmissível que nós tenhamos esse tipo de comportamento e ele tomou agora 3 meses para poder ficar de molho, né? Espero que ele faça um spa em algum lugar, um spa psicológico, ele faça alguma questão aí, um tratamento, para que ele possa, né, se recuperar. Esse rapaz, ele tem estado constantemente envolvido em confusões e não é à toa que ele quase foi cassado recentemente por ter dado a bicuda naquele cidadão e botado para fora da casa do povo, né? Então, vamos lá para a próxima matéria. Matéria da revista Oeste. Mendonça deve rejeitar pedido de Felipe Martins contra Moraes. Ministro pode avaliar que a ação da defesa do ex-assessor de Bolsonaro não usou o caminho jurídico adequado. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, deve negar o pedido apresentado pela defesa de Felipe Martins, ex-assessor da Presidência da República, para suspender as investigações sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. O julgamento cabe a ele por sorteio, mas a negativa tende a se basear em critérios técnicos sem análise de mérito. A revista Oeste confirmou as informações com interlocutores do STF. Martins é um dos réus nas ações penais abertas pelo STF contra aliados do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Sua defesa acusa o ministro Alexandre de Moraes
relator do caso, de cometer ilegalidades durante o processo. Entre elas, estaria o veto a depoimentos de testemunhas indicadas por Martins, como os filhos de Bolsonaro, Carlos e Eduardo. O advogado Jeffrey Checchini optou por entrar com mandado de segurança para questionar as atuações de Moraes. No entanto, segundo interlocutores do STF, Mendonça entende que esse não seria instrumento jurídico apropriado para o caso. O caminho indicado seria um recurso apresentado diretamente à primeira turma, responsável por julgar os processos relacionados ao suposto golpe. A jurisprudência do STF também impede que um ministro anule decisões tomadas por outro integrante da corte. Nestes casos, a contestação deve ser levada a julgamento, do colegiado. Essa limitação jurídica reforça a tendência de rejeição ao pedido de defesa de Martins. Mendonça não deve analisar o mérito da contestação. Mesmo com a argumentação da defesa de que Moraes cerceou o direito de Martins ao vetar testemunhas, Mendonça deve encerrar a análise por questões processuais. A decisão não abordará diretamente se houve ou não abuso por parte do relator. Nas redes sociais, o advogado de Martins comemorou o sorteio do caso para o ministro indicado. Isso foi na época em que ele, onde o André Mendonça tinha sido indicado como relator. Mas acontece que, por jurisprudência na casa, como vocês viram, fica aí André Mendonça impedido, de analisar o mérito da questão em si, que é os excessos do relator Alexandre de Moraes. O que ficou claro é que existe aí uma jurisprudência onde ele não pode encerrar ali com as decisões de seu colega da corte. O que inclusive, este mandado de segurança não seria a ferramenta, adequada para tal questão. E sim, ali um recurso à primeira turma. Mas a gente sabe muito bem que o recurso à primeira turma é bater com a cara na porta, Mas Jeffrey Checchini vem tentando estrategicamente utilizar de todas as ferramentas que estão disponíveis, estão disponíveis para que ele possa agir em favor de seu cliente e também a favor dos demais, porque uma vez que fosse ali anulado todo o processo, seria também dos demais integrantes desta suposta trama golpista. Nós vivemos no país hoje tempos realmente muito sombrios, de muita insegurança, e são questões que nos colocam para pensar muito como cidadãos e analisar o que nós estamos fazendo com o nosso país. Isso não deve ser apenas, Não deve ser apenas, a gente não deve procurar apenas culpados, mas a gente deve olhar também para as nossas próprias ações. E eu falo isso porque o brasileiro ele vem tomando uma consciência política recente. O brasileiro ele vem engateando nessa consciência política recentemente. Ele vem, principalmente, eu falo também em relação ao conservadorismo. Isso tudo é muito recente. Então, o brasileiro ele tem amadurecido nesse aspecto, isso é um bom sinal. Mas nós precisamos agir de forma mais coesa, precisamos agir mais com o pé no chão. Eu vejo que, às vezes, as pessoas estão muito ligadas às matérias que a gente posta aqui no YouTube, em outros lugares, ao sensacionalismo. Como eu escutei outro dia um amigo meu falar, mas se eu não fizer um título tão sensacionalista, ninguém vem ver o meu vídeo. Eu falei assim, poxa, mas isso me incomoda, porque eu acredito que
não é por aí. O brasileiro ele não pode se guiar por sensacionalismo, por escândalo. A gente deve se guiar por conhecimento, a gente deve se guiar por ter aprendizado, a evolução de consciência, de política, de conhecer nossos direitos também. Aí a gente, quando fala isso, as pessoas se espantam dos deveres, porque as pessoas só acham que são direitos que nós devemos pensar. Ah, esse é meu direito. Não, você deve pensar também em quais são os seus deveres enquanto cidadão e como a sua Constituição ela te guia. É uma bússola para a sua vida dentro deste país. Mas muitos não têm consciência e não procuram estudar a Constituição Cidadã de 1988 e entender que a Constituição ela é válida mesmo que estes não estejam fazendo o que o Constituinte deixou claro lá atrás. E estes que vêm corrompendo, rasgando a Constituição, deixando apenas ali o preâmbulo dela para a nação ver que nós estamos sendo o tempo todo prejudicados, mas muito mais pela falta de informação ou até mesmo por buscar informações que sejam de caráter sensacionalistas e não informativas, tá? Então, se você quer apoiar um canal da direita, quer apoiar um canal onde traga informação com seriedade, com responsabilidade, apoie, saiba escolher os seus canais, saiba apoiar o canal que te convém, mas apoie o canal. O meu, por exemplo, eu peço sempre no final, às vezes eu até esqueço de pedir, mesmo precisando, mas a gente não tem ajuda do Estado, a gente não tem ajuda como, né, esses veículos possuem, que são pagos, a gente não possui. A gente faz um trabalho aqui com muito suor, e muito suor. E às vezes fazendo tendo outro trabalho para poder se sustentar, que é a maioria dos casos, como o meu, por exemplo. Então a gente não consegue, apenas com o canal, fazer a nossa vida andar. A gente precisa de apoio para que a gente possa crescer a nossa fala. E isso, muitos da direita ainda não notaram. E muitos que vão lá e não fazem questão de ajudar com sequer um Pix, com sequer um like. Tem gente que... Aí eu falo, que direita é essa? Você é da direita mesmo? Tem muita gente que se diz da direita, mas as suas ações não convencem. Se vocês querem que a direita passe a ter voz, vocês precisam ajudar os comunicadores que hoje vêm enfrentando essa dificuldade. Então eu aqui, ó, se você puder me ajudar, está aqui embaixo meu Pix, pixvictorpix@gmail.com. Não se esqueça de se inscrever, deixar um like e nos vemos na próxima. Obrigado. Tchau, tchau.